Marina sempre acreditou que palavras tinham peso, mas também asas. Aos 56 anos, veterana no jornalismo cultural, colecionava textos que nunca viram a luz do dia. Entre eles, um punhado de cartas guardadas no fundo da velha escrivaninha do seu apartamento em Santa Teresa. Eram lembranças de paixões interrompidas, declarações que nunca ousou entregar, fragmentos de si mesma escondidos entre envelopes amarelados. Numa manhã chuvosa, enquanto procurava anotações para um artigo, seus dedos tropeçaram naquela pilha esquecida. Um aroma tênue de papel antigo misturou-se ao café recém-passado. Marina sentou-se à beira da cama, abriu a primeira carta e leu. Reconheceu a voz da mulher que fora aos 30, impulsiva, romântica, cheia de esperança. Sorrindo, percebeu que aquelas palavras contavam sua história melhor do que qualquer reportagem. O jornal onde trabalhava sempre a incentivara a explorar narrativas pessoais, mas Marina resistia, temia expor demais o coração. Naquele dia, porém, algo mudou. O som da chuva batendo no vidro parecia lhe dar permissão para atravessar fronteiras. Quem sabe era a hora de transformar aqueles textos secretos em matéria. Talvez outros, ao lê-los, encontrassem coragem para não sufocar seus próprios sentimentos. Ela acendeu o abajur, espalhou as cartas sobre a colcha e começou a datá-las, organizar lembranças, costurar um fio narrativo. Cada envelope era um convite para revisitar versões de si mesma. A jovem que sonhava com Paris, a mulher que esperou um telefonema que nunca veio, a repórter que se apaixonou por uma fonte e calou para proteger a ética profissional. Ali estava toda a intensidade que, por anos, ela escondara atrás de uma postura racional. Quando a tarde caiu, Marina tinha um esboço de crônica. Cartas não enviadas. O título parecia sussurrar uma promessa. Ela sabia que publicar aquilo significaria despir-se diante de estranhos, mas também pressentia um alívio, talvez até um recomeço. Respirou fundo, fechou o laptop e olhou para o céu encoberto. A noite chegava, trazendo silêncio propício para decisões importantes. Na manhã seguinte, Marina chegou cedo à redação. Trazia consigo um misto de excitação e nervosismo, como uma jovem prestes a apresentar o primeiro trabalho da faculdade. Passará a noite revisando o texto, aparando arestas, mas sem apagar a essência emocional que pulsava em cada linha. Cartas não enviadas estava pronto, cru, honesto, vibrante. Ao abrir o arquivo no computador do jornal, hesitou por um instante. Sentiu o coração acelerar. Publicar significava aceitar que desconhecidos percorreriam seus segredos mais delicados. Mas o jornalismo, pensou, sempre exigirá coragem. Por que não aplicá-la ao próprio coração? Respirou fundo e clicou em enviar para edição. O dia se arrastou enquanto o texto passava pelos revisores. Marina mergulhou em outras pautas, tentando distrair-se, mas a ansiedade latejava. Quando o relógio marcou 6 da tarde, o editor apareceu ao lado de sua mesa, um sorriso discreto iluminando-lhe o rosto. Está belíssimo, Marina. Vai para a edição online hoje mesmo. Amanhã sai no impresso. De volta ao apartamento, ela abriu uma garrafa de vinho, serviu-se e ligou o laptop. A página do jornal exibia o título em letras elegantes. As primeiras mensagens de leitores começaram a surgir, algumas emocionadas, outras curiosas sobre quem teria inspirado aquelas cartas. Marina sentiu um calor suave percorrer-lhe o corpo, um tipo de acolhimento que raramente experimentava no ofício. Antes de dormir, relia trechos do artigo, satisfeita com a escolha. Havia algo libertador em compartilhar vulnerabilidades, um jeito de dizer ao mundo que, mesmo com o passar dos anos, o coração ainda guarda espaço para o imprevisto. Mal sabia ela que, naquele exato momento, alguém do outro lado da tela lia suas palavras com atenção inusitada, reconhecendo nelas um eco profundo de si mesmo. Na manhã seguinte, Marina acordou mais leve. Preparou o café, abriu as cortinas e deixou o sol entrar, iluminando o apartamento decorado com livros e lembranças de viagens. Ligou o computador para checar o desempenho do artigo. O número de visualizações surpreendia. Milhares de pessoas haviam lido suas confissões silenciosas. Entre os comentários, um chamou sua atenção. Era simples, mas continha algo diferente. Ler suas cartas foi como encontrar um espelho que eu não sabia que existia. Você traduziu sentimentos que guardei por anos. Gostaria de agradecer e, se me permite, escrever-lhe também. Assinava apenas Rafael M.
Marina ficou imóvel por alguns segundos, sentindo uma vibração estranha, mistura de curiosidade e receio. Durante décadas, aprenderá a separar a vida pessoal da profissional, mas aquele comentário atravessava a fronteira. Era íntimo demais para ser apenas opinião de leitor. Decidiu responder com cautela. Agradeceu as palavras gentis e deixou o endereço de e-mail do jornal, caso ele quisesse escrever algo mais longo. Em seguida, fechou a aba, tentando retomar a rotina. Mas, enquanto revisava uma entrevista sobre cinema, pensamentos insistentes voltavam. Quem seria Rafael? Que histórias carregaria? À noite, depois de uma caminhada pelas ladeiras do bairro, Marina retornou para casa e encontrou uma mensagem em sua caixa de entrada. O assunto dizia apenas: sobre suas cartas. Ela respirou fundo antes de clicar. Boa noite, Marina. Sou Rafael, 50 anos, professor de História. Li seu texto e senti que precisava escrever. Não costumo reagir assim, mas suas palavras abriram algo que eu mantinha adormecido. Passei anos acreditando que certas emoções pertenciam ao passado. Hoje percebi que ainda posso senti-las. Marina releu o e-mail várias vezes, tocada pela honestidade. Era como se uma voz suave atravessasse a distância, oferecendo companhia em meio ao silêncio. Nos dias seguintes, Marina e Rafael trocaram e-mails com naturalidade surpreendente. Ele escrevia com frases longas, mas cheias de calma, como quem saboreia cada palavra antes de soltá-la. Contava sobre sua vida em Niterói, as aulas que ministrava sobre história contemporânea, o prazer de cozinhar aos domingos enquanto ouvia discos antigos de MPB. Marina, por sua vez, falava sobre o cotidiano na redação, o fascínio por livros raros, as tardes em que caminhava pela orla imaginando reportagens que talvez nunca escreveria. A correspondência ganhava um ritmo próprio, 2 ou 3 mensagens por dia, suficientes para que ambos esperassem, com uma ansiedade doce, o som da nova notificação. Certa noite, Rafael enviou um trecho de um poema de Drummond, dizendo que lembrará dela ao lê-lo para os alunos. Marina sorriu sozinha, sentindo o coração acelerar, uma sensação que não experimentava havia anos. Pegou seu caderno de anotações e escreveu algumas linhas espontâneas, descrevendo o impacto silencioso que aquelas conversas começavam a causar. Apesar da leveza, havia também um sopro de cautela. Marina sabia que as palavras podiam enganar, que a tela escondia expressões e gestos. Ainda assim, cada mensagem parecia trazer mais luz ao seu apartamento, antes tão silencioso. Uma tarde, enquanto finalizava uma reportagem sobre fotografia, o celular vibrou com um novo e-mail de Rafael. Ele sugeria encontrarem-se para um café, caso ela se sentisse confortável. Nada apressado, escreveu, apenas para colocar rosto e voz nesse diálogo tão bonito. Marina ficou olhando para o convite, o cursor piscando na tela como um pequeno desafio. Parte dela queria aceitar imediatamente, outra parte lembrava cicatrizes de relações passadas. Respirou fundo, fechou o laptop e prometeu responder no dia seguinte, depois que o turbilhão dentro de si encontrasse repouso. Na manhã seguinte, Marina acordou mais cedo que o habitual. Passou longos minutos diante do espelho, analisando a própria expressão. Havia nela uma mistura de receio e entusiasmo que não via desde a juventude. Preparou um café forte, abriu o computador e releu a mensagem de Rafael. A gentileza do convite dissipava boa parte das suas inseguranças. Ela começou a digitar a resposta, apagou, recomeçou. Queria encontrar um equilíbrio entre profissionalismo e franqueza. Por fim, escreveu: Rafael, adoraria aceitar o café. Talvez seja bom transformar essas linhas em voz, mesmo que por algumas horas. O que acha de sábado, no fim da tarde? Há um lugar tranquilo perto da redação, com mesas ao ar livre. Assim que enviou, sentiu um frio na barriga, como se tivesse mergulhado em águas desconhecidas. Passou o resto do dia distraída, tentando focar em entrevistas e prazos, mas seu pensamento fugia para aquele possível encontro. No início da noite, a resposta chegou. Sábado está perfeito. Obrigado por confiar. Prometo não ser um completo desastre fora do teclado. Marina riu sozinha, encantada com o humor sutil. Guardou o celular no bolso e saiu para caminhar. O vento soprava leve, como se o bairro inteiro compartilhasse do seu segredo nascente. Nos dias que antecederam o sábado, ela percebeu pequenas mudanças em si mesma,
Caprichou mais na escolha das roupas, reorganizou livros na estante, experimentou novas receitas. Não era vaidade apenas. Era como se cada gesto preparasse terreno para algo que poderia florescer. Na véspera, antes de dormir, escreveu no diário: depois de tantos anos, um encontro parece novamente possível. Que eu vá com calma, mas de coração aberto. O sábado amanheceu ensolarado, com um céu azul que parecia feito sob medida para novos começos. Marina acordou cedo, preparou um café simples e passou um tempo escolhendo a roupa. Algo elegante, mas confortável, que não denunciasse nervosismo escondido sob a superfície. Optou por uma calça clara, blusa de linho e um lenço discreto no pescoço, um toque de cor que lembrava sua versão mais jovem. Ao chegar ao pequeno café indicado, percebeu o ambiente acolhedor. Mesas de madeira espalhadas sob uma pérgola coberta de buganvílias, aroma de pão recém-assado misturando-se ao de café moído na hora. Ela escolheu um lugar de onde pudesse observar a entrada sem parecer ansiosa. Poucos minutos depois, um homem de cabelos grisalhos, sorriso sereno e olhos atentos aproximou-se. Rafael. Ele vestia camisa azul clara, mangas dobradas, e trazia um livro debaixo do braço. Um presente, como logo contou. Marina? Perguntou, a voz firme, mas suave. Ela assentiu, sorrindo. Sentaram-se e, por instantes, ficaram apenas se olhando, como se precisassem confirmar que aquele encontro realmente acontecia. A conversa começou tímida, comentando o clima, o charme do lugar, até ganhar ritmo próprio. Falaram sobre livros, viagens, aulas, os bastidores da redação. Marina notou que Rafael escutava com atenção rara, sem apressar respostas. Entre goles de café, riram de coincidências. Ambos tinham paixão por cinema antigo e adoravam caminhar sem rumo para descobrir ruas escondidas. A naturalidade com que as afinidades surgiam fez Marina sentir-se em casa. Quando o sol começou a se inclinar no horizonte, Rafael sugeriu uma nova caminhada, nada planejado, apenas prolongar a tarde agradável. Marina aceitou, surpresa com a leveza do momento, como se cada passo dissolvesse anos de reservas silenciosas. Marina e Rafael saíram do café e começaram a caminhar pelas ruas arborizadas, onde a luz do entardecer criava manchas douradas no chão de pedra. A princípio, andavam lado a lado em silêncio, permitindo que o som dos passos preenchesse o espaço entre eles. Aos poucos, as palavras voltaram, fluindo com naturalidade. Rafael contou que sempre preferira dar aulas presenciais, mesmo depois que plataformas digitais tornaram-se comuns. O olhar dos alunos é parte da história, disse, gesticulando suavemente. Marina falou de sua primeira viagem como repórter, quando precisou entrevistar um escritor recluso no interior de Minas. Entre lembranças e risos, descobriram mais afinidades. Ambos valorizavam gestos simples: cozinhar para amigos, ouvir discos de vinil, escrever à mão. Em uma esquina, Rafael apontou um mirante escondido, onde a cidade se abria diante deles. Pararam ali, contemplando o cenário, o céu em tons de cobre, barcos pequenos no mar distante, pássaros atravessando o horizonte. Marina percebeu que não sentia pressa. A conversa, o silêncio e o vento compunham um equilíbrio raro. Quando decidiram voltar, já era noite. As luzes dos postes acendiam-se devagar, refletindo no calçamento úmido. Perto do café, despediram-se com um abraço discreto, mas firme, que deixava no ar a promessa de novos encontros. Marina caminhou até seu carro com um leve sorriso. Fazia tempo que não sentia essa mistura de calma e expectativa, como se algo bonito estivesse apenas começando a ser escrito, não em cartas guardadas, mas nas páginas vivas do presente. Na manhã seguinte ao encontro, Marina acordou com uma sensação tranquila, quase luminosa. Preparou um café e abriu a janela para deixar o ar fresco entrar. A lembrança da tarde anterior vinha em pequenos flashes: o sorriso de Rafael, o mirante escondido, o abraço ao final. Era curioso como algo tão simples podia reordenar o interior de alguém. Ela pegou o caderno onde costumava anotar ideias para crônicas e escreveu: às vezes, basta um olhar paciente para que velhos muros se tornem portas. Sorriu ao perceber que aquelas linhas soavam como um título possível, mas também como um recado a si mesma. Durante o dia, concentrou-se nas tarefas da redação, mas o pensamento escapava para mensagens que ainda não tinham sido trocadas. À noite, quando finalmente se permitiu abrir o e-mail, encontrou uma mensagem curta de Rafael. Obrigada pela tarde. Foi leve,
sincera. Espero que seu domingo esteja tão sereno quanto o meu. Marina respondeu sem hesitar. Foi especial para mim também. Engraçado como o tempo pareceu desacelerar enquanto caminhávamos. Espero que possamos repetir. Ela enviou e, antes de fechar o laptop, ficou alguns minutos contemplando a tela escura, tentando entender por que aquela simplicidade lhe causava tamanha paz. Talvez fosse o fato de não haver promessas exageradas, apenas um convite silencioso para continuar descobrindo o outro, e, no processo, a si mesma. Quando se deitou, um vento suave entrou pela cortina. Pela primeira vez em muitos anos, Marina adormeceu sentindo-se acompanhada, mesmo estando sozinha no quarto. Durante a semana, Marina e Rafael mantiveram contato por e-mail, mas agora as mensagens traziam também pequenos relatos do cotidiano. Rafael descrevia a bagunça alegre de seus alunos preparando uma apresentação sobre escritores brasileiros. Marina compartilhava bastidores de uma entrevista com um fotógrafo estrangeiro que visitava o Rio. Numa tarde chuvosa, ele escreveu sugerindo que se encontrassem novamente no sábado, dessa vez para visitar um sebo famoso por seus corredores estreitos e pilhas infinitas de livros usados. Marina aceitou sem titubear. Havia algo reconfortante na ideia de explorarem, juntos, um espaço que cheirava a papel antigo e histórias escondidas. No dia marcado, o céu permanecia nublado, mas a atmosfera parecia convidativa. Caminharam lado a lado pelas ruas molhadas até o sebo, onde um sino delicado anunciou a entrada deles. Marina sentiu um arrepio bom ao perceber como era fácil estar ao lado de Rafael. Eles passaram horas entre prateleiras, mostrando um ao outro livros curiosos, romances esquecidos, coleções de poesia, ensaios sobre história. Rafael encontrou uma edição rara de um autor que Marina adorava e insistiu em comprá-la para ela. Considere um presente de boas-vindas ao nosso clube de leitores, brincou, arrancando dela um riso espontâneo. Antes de saírem, sentaram-se num pequeno sofá próximo à porta. Falaram sobre cartas antigas, sobre como o papel parece guardar um tipo de silêncio que a tela não consegue reproduzir. Marina percebeu que, enquanto ele falava, seus dedos descansavam distraidamente sobre o livro que ela segurava, gestos simples, mas que transmitiam conforto inesperado. Ao se despedirem, a chuva havia cessado. O ar fresco parecia carregar um prenúncio de novas histórias, como se a cidade inteira torcesse para que eles continuassem a escrever aquela narrativa recém-iniciada. Depois do passeio pelo sebo, a semana se transformou em um fio delicado de trocas de mensagens. Rafael escrevia com atenção aos detalhes, o cheiro do café que tomava, a surpresa ao encontrar uma velha fotografia em um livro de história, a música que descobria ouvindo vinil. Marina retribuía com relatos do cotidiano da redação, pequenas descobertas e pensamentos que antes guardava só para si. Numa quarta-feira à noite, Rafael enviou uma mensagem mais longa, carregada de sinceridade. Marina, não sei se posso chamar isso de amizade ou algo que está nascendo, mas sinto que suas cartas e nosso encontro me trouxeram algo que há muito eu não sentia. É difícil explicar sem parecer impulsivo, mas achei que deveria dizer. Marina leu e relê várias vezes, sentindo o coração pulsar de maneira diferente. Era a primeira vez que alguém reconhecia, com tamanha clareza, a conexão que ela também sentia. Digitou com cuidado. Rafael, não se preocupe com rótulos. O que importa é que nossas palavras e encontros despertam algo genuíno. E confesso que sinto mesmo, algo que não consigo nomear, mas que quero explorar com calma. O envio do e-mail trouxe uma mistura de alívio e ansiedade. Nos dias seguintes, cada nova notificação de mensagem carregava o peso e a leveza simultaneamente. Marina percebeu que estava se permitindo confiar em outra pessoa, algo que não acontecia há anos. Naquele fim de semana, decidiram se encontrar novamente, desta vez para um passeio pelo bairro histórico, com cafés antigos, galerias e pequenas livrarias. Marina sentiu que cada momento com Rafael era como reviver páginas guardadas de sua própria vida, páginas que só agora encontravam sentido ao serem compartilhadas. Ao se deitar naquela noite, ela percebeu que as cartas que jamais enviou tinham cumprido seu papel. Abriram caminho para uma história viva, capaz de florescer mesmo depois de tantas primaveras passadas. No sábado seguinte, Marina encontrou Rafael na entrada de uma antiga galeria de arte, com fachadas coloridas e portas de madeira gastas pelo tempo. O dia estava claro, mas o vento fresco carregava consigo um aroma de maresia e terra molhada. Caminharam lentamente,
permitindo que cada detalhe despertasse curiosidade e conversa. Rafael apontava pequenas particularidades: um grafite antigo em um muro escondido, vitrais que lembravam épocas passadas, bancos de praça pintados de cores vivas. Marina, por sua vez, fotografava detalhes com o celular, mas principalmente com os olhos, registrando a leveza daquele encontro. Entre risos e comentários, cada gesto parecia natural, despretensioso, mas carregado de intimidade. Em uma das praças, sentaram-se em um banco sob uma árvore frondosa. Rafael retirou da mochila um caderno antigo, com páginas amareladas. Pensei que pudesse gostar, disse, entregando-lhe o caderno. É como se as histórias contidas aqui fossem guardadas para quem sabe apreciar o silêncio entre linhas. Marina folheou o caderno e descobriu desenhos, poesias curtas, anotações soltas de pensamentos e reflexões sobre vida e amor. Sorriu emocionada. É lindo, e profundamente seu. Obrigada por compartilhar. O tempo passou rápido, e logo o céu começou a tingir-se de laranja e púrpura. Caminharam de volta, mantendo-se próximos, sem pressa. Marina sentiu que cada momento com Rafael a conectava não apenas a ele, mas a uma versão de si mesma que havia esquecido, curiosa, aberta e disposta a arriscar. Antes de se despedirem, Rafael segurou suas mãos brevemente, um toque que não exigia palavras, mas dizia tudo. Marina voltou para casa com o coração aquecido, ciente de que aquela história, nascida de cartas não enviadas, estava se transformando em algo muito mais real e intenso do que poderia imaginar. Durante a semana seguinte, Marina notou que sua rotina havia se transformado de maneira sutil, mas significativa. O jornal, antes um espaço de prazos e pressões, agora parecia mais leve. Ela lia, escrevia e revisava matérias com a sensação de que cada palavra tinha eco em algo maior. Entre um artigo e outro, seus pensamentos voltavam para Rafael, para os encontros, as mensagens e os pequenos detalhes que tornavam cada momento memorável. Rafael, por sua vez, continuava a escrever. Contava sobre suas aulas, os alunos que surpreendiam com criatividade, suas caminhadas matinais à beira-mar, e pequenos fragmentos de sua vida cotidiana que, de algum modo, se entrelaçavam com as confidências de Marina. Cada e-mail carregava atenção, cuidado e uma delicadeza que fazia Marina sorrir sozinha, muitas vezes em meio ao expediente. Numa tarde de sexta-feira, Marina resolveu escrever uma nova carta, mas desta vez não seria enviada. Sentou-se à escrivaninha, abriu um envelope antigo e começou a redigir com a mesma intensidade de outrora, descrevendo seus sentimentos crescentes e as nuances de um coração que aprendia a se abrir novamente. As palavras saíam com uma sinceridade que a surpreendia. Medo, alegria, expectativa e uma ponta de esperança. Quando terminou, leu a carta em voz baixa, como se Rafael estivesse ali, ouvindo cada frase. Sentiu um alívio profundo, e percebeu que aquelas cartas, mesmo não enviadas, haviam se transformado em uma ponte entre passado e presente, entre medo e coragem. No fim do dia, Marina recebeu um e-mail curto, mas carregado de significado. Boa tarde, Marina. Estava lembrando de ontem e do caderno que compartilhei. Espero que possamos continuar descobrindo essas pequenas alegrias juntos. Rafael. Ela sorriu, percebendo que a história que começou com cartas nunca enviadas estava agora viva, pulsante, cheia de possibilidades. Naquele sábado, Rafael sugeriu algo diferente. Um jantar simples em sua casa. Marina sentiu uma mistura de excitação e nervosismo. Nunca havia se sentido tão confortável em aceitar um convite tão íntimo de alguém que conhecia há pouco tempo, mas a naturalidade entre eles dissipava qualquer receio. Ao chegar, foi recebida por aromas suaves de ervas e pão recém-assado. Rafael a conduziu até a cozinha, onde mostrava com cuidado como preparar o prato que escolhera para a noite. O jantar não era sofisticado, mas cada gesto carregava atenção e delicadeza. Cortar legumes, mexer a panela, escolher a música ambiente. Marina percebeu que havia algo de reconfortante na rotina compartilhada, na leveza do momento. Entre risadas e conversas sobre livros, filmes e memórias de infância, eles se descobriram curiosamente conectados em pequenos detalhes. Ambos adoravam caminhar sem destino, colecionar objetos antigos e escrever palavras que, muitas vezes, só ganhavam sentido ao serem lidas por alguém especial. Ao final do jantar, sentaram-se na varanda, onde a noite começava a envolver a cidade com silêncio e luzes distantes. Rafael ofereceu-lhe um vinho, e Marina aceitou,
sentindo que aquele momento era mais do que um jantar. Era uma extensão de toda a intimidade construída nas cartas, e-mails e encontros anteriores. Ela percebeu que o vínculo entre eles não precisava ser apressado, nem definido por palavras ou rótulos. Cada gesto, cada olhar, cada silêncio compartilhado construía uma história que, até então, estava apenas começando a ser escrita. Marina sorriu, compreendendo que a vida, muitas vezes, oferece segundas chances disfarçadas de encontros simples e sinceros. Na semana seguinte, Marina e Rafael continuaram a explorar pequenas alegrias cotidianas. Passeios curtos pelo bairro, idas a livrarias escondidas e cafés que só os locais conheciam tornavam-se rituais silenciosos de aproximação. Cada encontro era acompanhado de conversas leves, entre risos e confidências que começavam a revelar camadas mais íntimas de suas vidas. Um dia, enquanto caminhavam pela orla, Rafael comentou sobre um hábito antigo: escrever cartas a ele mesmo, datadas anos atrás, que ninguém jamais lera. Marina sorriu, lembrando-se de suas próprias cartas guardadas, nunca enviadas, mas cheias de emoção. Parece que ambos conversamos com o passado antes de nos encontrarmos, disse ela, meio em tom de brincadeira, meio com sinceridade. Rafael riu e respondeu: sim, e talvez seja por isso que entendemos tão facilmente o presente. Ao longo da tarde, caminharam sem pressa, observando as ondas quebrando na areia e o movimento das pessoas. Rafael, de repente, segurou sua mão com delicadeza, gesto que não precisava de palavras, mas dizia tudo. Marina sentiu o calor do toque, percebendo que, apesar do tempo e das experiências passadas, ainda era possível se permitir sentir algo novo, intenso e genuíno. Mais tarde, no café onde gostavam de terminar o passeio, conversaram sobre sonhos antigos, viagens que desejavam fazer e livros que ainda queriam ler. Marina percebeu que, com Rafael, tudo parecia simples e natural, como se a vida tivesse reservado aquele encontro para reconstruir fragmentos esquecidos de seu coração. Quando se despediram, cada um seguiu seu caminho, mas a sensação de proximidade permaneceu, silenciosa e persistente, como se a cidade inteira conspirasse para que aquela história continuasse a se escrever, dia após dia, palavra após palavra. Naquela semana, Marina começou a perceber como pequenas afinidades entre ela e Rafael se tornavam essenciais. Não eram apenas os livros, os cafés ou os passeios pela cidade, mas gestos simples, o modo como ele sorria diante de um detalhe curioso, a paciência ao ouvir seus relatos da redação, a forma leve como comentava sobre lembranças do passado. Um dia, enquanto caminhavam por uma feira de artesanato, Rafael se deteve diante de uma pequena banca de cadernos artesanais. Pegou um deles, folheou cuidadosamente e, depois de alguns segundos, olhou para Marina. Acho que este é perfeito para você. Pode escrever tudo o que quiser, sem medo de julgamentos. Marina aceitou, sentindo-se tocada pelo gesto. Mais tarde, sentaram-se em um banco próximo, abrindo os cadernos e escrevendo pequenos pensamentos, frases soltas ou recordações. Era um silêncio produtivo, compartilhado, onde ambos entendiam que a intimidade não precisava ser falada para existir. Entre risos, troca de olhares e palavras discretas, perceberam que não se tratava apenas de atração, mas de reconhecimento. Alguém que compreendia o outro em profundidade, sem pressa, sem expectativa exagerada. Quando a tarde se transformou em noite, caminharam de volta, com a cidade iluminada pelas luzes dos postes. Cada passo parecia fortalecer a confiança entre eles. Marina, pela primeira vez em anos, sentiu que podia se permitir abrir o coração, lentamente, sem medo de se machucar. Antes de se despedirem, Rafael segurou sua mão com firmeza, olhando-a nos olhos. A promessa silenciosa era clara. Aquela história, nascida de cartas não enviadas, estava apenas começando, e ambos estavam dispostos a caminhar juntos, descobrindo cada capítulo com paciência e cuidado. Na manhã de um domingo ensolarado, Rafael convidou Marina para uma caminhada em um parque pouco frequentado, conhecido apenas pelos moradores da região. Caminharam lado a lado entre árvores antigas, folhas secas sob os pés e o canto distante de pássaros. O silêncio entre eles era confortável, preenchido apenas pelo som natural do lugar. Depois de algum tempo, sentaram-se em um banco próximo a um pequeno lago. Rafael olhou para a superfície da água e, depois, para Marina. Sabe, Marina, eu não consigo parar de pensar nas suas cartas. E em nós. É estranho dizer isso tão cedo, mas sinto que estou me permitindo sentir algo que há muito tempo pensei ter perdido.
Marina ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Havia vulnerabilidade ali, algo que tocava profundamente. Respira fundo e respondeu: Rafael, sinto mesmo. A cada mensagem, cada encontro, parece que descobrimos uma forma de estar juntos sem pressa, mas com intensidade. Eles permaneceram ali, compartilhando olhares e gestos, sentindo que aquela confissão mútua fortalecia a conexão que vinha crescendo aos poucos. Não era um romance apressado, nem cheio de expectativas exageradas. Era algo mais profundo, construído no tempo certo, como se cada carta, cada passeio e cada gesto tivessem preparado o terreno para aquele momento. O parque parecia mais vivo naquele dia, crianças brincando ao longe, o vento suave balançando as árvores, o brilho do sol refletindo no lago. Marina percebeu que, mesmo depois de tantos anos, ainda era possível redescobrir sentimentos, e que o amor poderia surgir de formas inesperadas, silenciosas, mas imensamente reais. Quando se despediram, o toque das mãos foi prolongado, cheio de significado. Marina voltou para casa sentindo que cada passo dali em diante seria escrito com cuidado, mas com a confiança de que aquela história estava destinada a florescer. Nos dias seguintes, Marina percebeu que as cartas que nunca enviou tinham agora se transformado em algo vivo. Conversas, encontros e pequenos gestos que preenchiam o cotidiano. Cada e-mail de Rafael trazia nuances de cuidado, observações sobre seu dia, lembranças sutis e perguntas que revelavam interesse genuíno. Em uma tarde chuvosa, decidiram se encontrar na biblioteca municipal. Enquanto percorriam corredores silenciosos, rodeados por livros e manuscritos antigos, Marina sentiu uma nostalgia confortável, como se estivesse voltando ao tempo de suas cartas não enviadas, mas desta vez com alguém que compreendia cada palavra. Rafael encontrou um livro antigo de poesia brasileira e entregou a Marina, dizendo: Pensei que você gostaria de ler isso. Há algo aqui que fala sobre espera e coragem. Ela folheou o livro e sorriu, reconhecendo nas palavras sentimentos que há muito guardava. Sentaram-se em uma mesa próxima, conversando sobre poesia, memórias de infância e histórias de viagens que ainda sonhavam realizar. A chuva batia suavemente nas janelas, criando uma melodia discreta que acompanhava a intimidade do momento. Entre risos, gestos de cuidado e confidências, Marina percebeu que aquela conexão transcendia a simples atração. Era algo construído em camadas, cartas, palavras trocadas, encontros discretos, sorrisos partilhados. Tudo contribuía para uma história que se tornava mais profunda a cada dia, mais sólida e verdadeira. Ao se despedirem, Rafael segurou suas mãos e disse: Estou feliz que nossas histórias finalmente se encontraram. Marina sentiu que aquelas palavras não precisavam de mais explicações. O silêncio que seguiu foi suficiente para transmitir o que ambos já sabiam. Algo bonito, duradouro e inesperadamente doce estava florescendo entre eles. Com o tempo, Marina percebeu que os encontros com Rafael não precisavam de grandes planos para se tornarem especiais. Cada gesto simples, cada sorriso ou silêncio compartilhado carregava um significado profundo. Caminhar juntos pelas ruas do bairro, tomar um café em um cantinho discreto, ou apenas trocar mensagens com pequenas observações sobre o cotidiano já transformava o dia em algo memorável. Numa tarde de sábado, enquanto exploravam uma feira de antiguidades, Rafael encontrou uma pequena caixa de metal antiga. Olha, pensei em você, disse, entregando-a a Marina. Ela abriu e encontrou uma coleção de cartas de outros tempos, algumas incompletas, outras cuidadosamente lacradas. Sorriu ao perceber que ele entendia o valor de gestos delicados, tão próximos do que ela mesma sentirá escrevendo suas cartas anos atrás. É perfeito, disse, tocando a caixa com delicadeza. Sentaram-se em um banco próximo, abrindo as cartas cuidadosamente, comentando detalhes, rindo de pequenas observações e silenciosamente compartilhando o prazer da descoberta. Era como se cada pedaço de papel carregasse não apenas histórias antigas, mas também a possibilidade de novas conexões, novas emoções. Ao final da tarde, caminhando de volta, Marina segurou a mão de Rafael. Sentiu que a vida havia lhe dado uma segunda chance de se permitir sentir, de se abrir, de confiar novamente. Cada carta não enviada, cada palavra guardada, agora parecia ter encontrado um lugar, não em papel, mas na vida real, nas experiências compartilhadas, nos gestos que se tornavam memória e afeto. Ela sabia que ainda havia muito a explorar, mas pela primeira vez em anos, sentiu-se preparada para vivenciar cada capítulo com calma,
mas com coração aberto. Nos encontros seguintes, Marina e Rafael começaram a perceber que a confiança entre eles crescia de maneira natural. Não havia pressa nem necessidade de grandes declarações. Cada gesto, cada olhar, cada conversa contribuía para fortalecer o vínculo que se formava. Em uma tarde ensolarada, decidiram visitar um jardim histórico que raramente recebia visitantes. Caminharam por caminhos floridos, entre estátuas antigas e bancos de pedra cobertos de musgo. Rafael observava Marina com atenção, e ela sentiu que, finalmente, podia ser completamente ela mesma, sem reservas ou máscaras. Em um canto tranquilo do jardim, sentaram-se para descansar. Rafael tirou da mochila um pequeno caderno de anotações e começou a escrever algumas linhas. Marina, curiosa, perguntou: "O que está escrevendo?" "Apenas pensamentos soltos", respondeu ele, sem levantar os olhos. "Mas alguns talvez se tornem cartas, se eu tiver coragem." Ela sorriu, compreendendo perfeitamente. Havia algo de mágico na forma como ambos redescobriam o prazer de escrever, de registrar sentimentos e memórias, mesmo que não fossem destinados a serem enviados. O resto da tarde passou entre risos, confidências e silêncio confortável. Quando retornaram, o céu começava a tingir-se de tons alaranjados e rosa. Antes de se despedirem, Rafael segurou as mãos de Marina, olhando profundamente em seus olhos, e disse: "Sinto que nossas histórias finalmente se encontraram." Marina sentiu que aquelas palavras não precisavam de mais explicações. Havia algo de definitivo, mas leve, na maneira como suas vidas agora se conectavam. Um sentimento de segurança, de proximidade e de possibilidade crescia dentro dela, preparando o terreno para o último capítulo dessa história. Algumas semanas depois, Marina percebeu que algo havia mudado de forma definitiva em sua vida. As cartas não enviadas, guardadas por tantos anos, não eram mais apenas lembranças de sonhos e medos antigos. Elas haviam se transformado em pontes, que a levaram até Rafael, e juntos construíam agora uma história viva, feita de encontros, gestos simples e palavras compartilhadas. Numa tarde calma, sentaram-se juntos no sofá de Marina, cada um com um livro nas mãos. A luz do sol atravessava a cortina, criando desenhos suaves no chão. Rafael olhou para ela, sorrindo. "Você acredita que tudo começou com cartas que jamais enviei?" Marina riu suavemente, sentindo um calor confortável no peito. "Eu sei, mas talvez o melhor das cartas seja isso. Elas guardam o que sentimos, e quando o momento certo chega, encontram um caminho para se tornar real." Por um instante, permaneceram em silêncio, permitindo que o conforto e a cumplicidade falassem por si mesmos. Depois, Marina abriu um envelope antigo, retirando uma de suas cartas não enviadas. "Quero ler para você", disse, com um sorriso tímido. Rafael ouviu atentamente enquanto ela lia, palavra por palavra, cada emoção cuidadosamente escrita anos atrás. Quando terminou, ele segurou suas mãos, e sem dizer nada, o gesto dizia tudo: reconhecimento, cuidado, afeto e a promessa de um futuro compartilhado. Naquele momento, Marina compreendeu que a vida oferece segundas chances, muitas vezes disfarçadas de encontros inesperados. E que o amor, mesmo tardio, pode chegar de forma silenciosa, paciente e profunda, transformando memórias guardadas em uma história que finalmente se vive. As cartas não enviadas haviam cumprido seu propósito. E agora, Marina e Rafael começavam a escrever, juntos, um novo capítulo, cheio de palavras, encontros e possibilidades infinitas.